Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Um dos pontos vitais para aumentarmos a eficácia do gasto público é atacar o problema central da falta de qualidade e de efetividade do gasto social. Avaliar políticas públicas, mensurar seu impacto, oferecer portas de saída de programas sociais para não criar uma casta de cidadãos dependentes da mesada do Estado, são medidas essenciais para melhorarmos a qualidade do gasto social. Como dizia o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, o bom programa social deveria ser avaliado não pelo número de pessoas que entram, mas pelo número de pessoas que saem do programa. O que temos de fazer para mudarmos de atitude e privilegiar a eficiência e a qualidade do gasto público? Esse é o tema da minha conversa hoje com o professor André Portela, da Fundação Getúlio Vargas. André, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Muito obrigado, Dávila. Alegria estar aqui. Professor André, vamos começar pela questão fundamental. Nós mensuramos muito pouco as políticas públicas e isso deixa o governante no escuro. Ele não sabe se a coisa está melhorando ou piorando, principalmente em políticas sociais. O que nós temos de fazer para mudar essa mentalidade, para entender que mensuração é fundamental para que nós possamos entender quais são os programas que merecem conserto, quais programas merecem ser extintos e quais são aqueles que nós precisamos dobrar o investimento? Não, é isso mesmo, Dávila. A gente precisa, antes de tudo, ter conhecimento, ter informação. E a informação é mensurar, medir, né, levantar informações sistematizadas para saber o que está acontecendo com os programas, com as políticas. Então, de fato, monitoramento e avaliação é um processo que tem que estar dentro de toda a sequência da política pública. Né? Tem que ser um sistema de obtenção de informação, sistematização ao longo do ciclo da política pública. E isso não é para punir, premiar, é para aprender. Aprender para decidir melhor e fazer melhor. Bom, um programa que é o intocável, Bolsa Família, hoje, nós precisamos repensar o Bolsa Família. O Bolsa Família teve um impacto gigantesco, nós chegamos a gastar 0,5% do PIB, tirar tanta gente da pobreza, só que hoje a gente já gasta 1,5% do PIB e já não tem mais aquele impacto de antes. O que nós temos de fazer para oferecer a tal da porta de saída para esses programas, para não criar uma classe de dependentes de programas públicos? De fato, o Bolsa Família, nesses 20 anos que temos dele, um pouco mais, foi um processo bastante importante para trazer a população vulnerável, a população pobre, para dentro da política social e para dentro da proteção social do Estado. Fizemos isso, mas agora precisamos fazer mais. E o que é fazer mais é agora a gente dar condições para aqueles que podem, nessas condições de famílias vulneráveis, de serem autônomos, de serem capazes de caminhar por suas próprias pernas e desenvolverem suas habilidades, capacidades e competências para terem uma vida autônoma. Então, eu acho que o próximo passo é criar mecanismos para dar oportunidades para essas pessoas serem autônomas. Existem já algumas experiências no mundo que tentando isso. A gente ainda está começando aqui muito pouco, ainda é muito incipientemente. Não, algumas dessas tentativas é justamente capacitação profissional, né? Obriga a pessoa a fazer cursos de capacitação para continuar a receber o benefício, né? Outra que não pode recusar mais de 2 ou 3 ofertas de emprego num período de 1 ano. Existem vários condicionantes. Vocês já mensuraram quais dessas condicionantes hoje têm mais impacto em não fazer com que essas pessoas voltem para o programa? A gente ainda tem muito pouca informação e avaliação sobre isso, mas existe sim algumas experiências aqui no Brasil de capacitação que ajuda a essas pessoas encontrarem emprego e desenvolverem uma vida autônoma no mercado de trabalho. Mas são experiências ainda isoladas e pequenas. Precisamos ainda aprender muito sobre isso. Mas o mais importante é tentar, e para cada tentativa, cada política que é feita, ter monitoramento e avaliação para aprender,
para aquilo que for bom continuar, outras pessoas copiarem, imitarem, melhorarem um pouquinho e isso ganhar escala. Então, nós tivemos lá, eu lembro lá um tempo atrás, mais de 10 anos atrás, tivemos um grande programa como o Pronatec, que desenvolveu deu muitos recursos, desenvolveu muitos programas, né, para capacitação. E o que aconteceu que eram programas mais do mesmo. E a gente foi vendo que muitos desses programas que o Pronatec financiou não funcionavam bem, mas tinha um ou outro que funcionava. Por exemplo, aqueles programas que estavam muito alinhados com as empresas, com as necessidades das habilidades e competências de determinadas empresas, determinados setores. A pessoa se capacitava, ficava bastante produtivo e tinha um emprego permanente. Então, a gente tem muito trabalho mesmo de formiguinha, sabe? De aprender nos detalhes, de ver as nuances que existem e aprofundar, né, essas políticas que funcionam e desenvolver novas e experimentar novas que, se não funcionar, não continua, as que funcionando se replica e aumenta. Minas Gerais fez um programa muito interessante nesse sentido, trabalhar juntamente com as empresas de capacitação para depois aumentar a empregabilidade nesses setores, né? A parceria até com o setor público-privado que foi muito bom. E você esteve envolvido num programa importante aqui no estado de São Paulo, né? Como é que foi participar dessa iniciativa? E parece que o Estado de São Paulo vai fazer já um programa com mensuração de resultado justamente para fazer com que essas pessoas usem o programa, mas tenham a porta de saída. Pois é, o governo do estado está lançando um programa, o Programa de Superação da Pobreza, bastante influenciado pelo programa do Chile, que teve algum êxito em algumas dimensões disso, e muito conectado com várias iniciativas que existem hoje no mundo dessa nova geração dos programas pós-transferências condicionais de renda, como o Bolsa Família, né, que são os programas chamados Graduation Programs, programas de graduação, exatamente as pessoas não se tornarem dependentes. Claro que esses programas, a ideia abstrata é muito boa, é capacitar as pessoas vulneráveis para serem autônomas e poderem, então, ter sua própria vida sob seu controle e ganhar a vida com seus esforços. O que acontece é que, obviamente, cada contexto, as condições de mercado de trabalho, as condições locais variam muito. Então, por exemplo, um exemplo que teve muito sucesso foi o exemplo em Bangladesh, da área rural, em que capacitaram as mulheres, principalmente, e as pequenas famílias agricultoras a desenvolverem seus ativos produtivos. Muito simples, uma vaca, um carneiro, como cultivar a terra, como fazer a rotação, houve essa capacitação e o bom uso desse recurso com um pouco de microcrédito e como usar educação financeira, que é importante, como usar microcrédito. No nosso caso do Brasil, a gente é um país urbano, a gente é um país muito heterogêneo, com diferentes realidades, então essa capacitação e essa, digamos, transferência de ativos, obviamente tem que respeitar essas condições locais. No nosso caso, a gente tem um mercado de trabalho que precisa de pessoas qualificadas e um mercado de trabalho com bastante transformações tecnológicas, enfim, que a gente precisa, ao mesmo tempo, capacitar essas pessoas na sua formação de capital humano geral, mas, ao mesmo tempo, para esse novo mundo de trabalho, que esse é um grande desafio. O programa que está sendo lançado tem este componente de capacitar as pessoas para, se quiserem, né, se inserirem no mercado de trabalho, como também capacitar para empreendedorismo. Então, eu estou muito curioso para ver o resultado disso, porque eu acho que pode ter muito aprendizado nesse processo para a gente ter políticas pós-Bolsa Família. Mas é uma ótima iniciativa, né? Começar a testar novas formas de programas sociais, né? Com essa parte de saída. Agora, todos esses programas tocam num outro ponto que você é um grande estudioso, que é a questão da formação do capital humano, algo fundamental. A produtividade no Brasil vem caindo há mais de 10 anos por causa dessa péssima qualidade da formação do capital humano, principalmente educação.
E na educação nós temos dois grandes desafios. Primeiro, essa enorme evasão do ensino médio, né, que é gigantesca, a gente está falando 46%. E depois a dificuldade no início da formação educacional. Então, vamos falar sobre essas duas pontas. O que nós estamos fazendo de inovador na ponta da alfabetização da educação infantil e depois vamos falar um pouco dos desafios desse ensino médio. Você tem toda a razão. Se pudéssemos escolher, né, que tem vários problemas na educação, mas pontos centrais a serem atacados, eu elegeria exatamente esses dois que você mencionou, a entrada, o aprendizado, a entrada, a alfabetização e a saída, né, que acabam, como você falou, não completando todo o ciclo da educação básica. Para a alfabetização, a gente ainda temos uma dificuldade de ensinar corretamente, alfabetizar em idade correta nossas crianças. Então, por um lado, começamos muito tarde. Então, só para você ter uma ideia, a primeira geração com 7 anos de idade, que mais de 90% dessas pessoas estavam matriculadas na escola, 7 anos de idade, foi em 1992. Mais de 90% matriculados. Estados Unidos, Europa, os países hoje mais ricos, alcançou essas cifras 100 anos atrás, 120 anos atrás. Então, a gente começou muito tarde. Então, conseguimos colocar essas crianças na escola. Agora, precisamos fazê-las aprender. A gente tem alguns exemplos no Brasil que são bastante exitosos. Alguns municípios, algumas regiões que são bastante exitosos. O que a gente precisa fazer, e aqui eu devo louvar, por exemplo, as iniciativas da sociedade civil, como da Fundação Lehman, que tenta entender exatamente o que é que faz ter sucesso e o que não faz, para aprender com isso e replicar. Então, alguns aprendizados já tem. E, obviamente, não é muito milagres, é a escola funcionar bem para uma criança poder aprender. Então, é ter aula regularmente, ter professores e professoras capacitadas, fazer exercício, aprender. Então, todo o processo pedagógico de alfabetização que o mundo inteiro sabe fazer, nós podemos também fazer. Esse eu acho que é o tipo de intervenção e de política que podemos fazer em larga escala, sem muitas grandes invenções, mas fazer bem feito. Isso é possível. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Primeiro, na pandemia, infelizmente, nós retroagimos muito nessa questão, né? Hoje parece que 60% das crianças não estão devidamente alfabetizadas até os 7 anos, 8 anos, que é um absurdo, né? E segundo, que existem hoje muitos métodos já comprovados de alfabetização. Então, se existe método, por que nós não conseguimos acelerar uma coisa, como você bem colocou aqui? É uma coisa prática, já existe o método. O que a gente precisa fazer hoje é que o professor cumpra, que o diretor esteja presente à escola e que as crianças aprendam o conteúdo do ano série. Perfeito. E isso aqui, o monitoramento e avaliação ajuda. Sim. Porque, ainda mais com as novas tecnologias que existem, a criança está indo para a escola, não está, o professor, a professora está indo, estruturou o currículo, não está estruturado, se acompanhar a evolução do aprendizado ao longo do ano, tudo isso pode ser feito a baixo custo e quando, na medida desse processo, se ver alguma deficiência, algum problema, atacar logo de saída, não deixar isso se acumular ao longo do tempo. Então, temos condições de fazer isso sim, ter programa, ter programação, ter organização e trabalhar. Agora, André, um dos maiores gargalos que nós percebemos na educação é o fim do Fundamental 2. Ali começa a ter um problema muito sério, né? E principalmente parte desse gargalo é a ausência de professores especializados em temas como química, física, matemática, etc. Como é que nós podemos suprir essa carência de professores capacitados? A saída é o ensino tempo integral? O que nós temos que fazer para poder encorajar professores a ingressar nesses ensinos específicos para que nós possamos ter a quantidade de professores necessários para para atender a demanda? Pois é, a gente teve essa discussão. Eu acho que isso tem a ver com a organização do currículo, primeiro. Nós tivemos essa discussão com a reforma do ensino médio, em que, em vez de ter uma série de disciplinas obrigatórias que
tem que se aprender tudo, então a pessoa saía, o aluno saía do ensino médio com um conhecimento ralo, fino de uma opção de coisa, para fazer os itinerários, né? E deixar um pouco mais flexível com algumas disciplinas de currículo obrigatório, português, matemática, ciências. Eu achava que com isso a gente já resolveria em parte esse problema. Então, a exigência de ter que aprender essas disciplinas é porque você torna elas obrigatórias, né? E as pessoas não terem um pouco essa flexibilidade de escolher. Mas, dito isso, eu acho que, em parte, esses problemas vão ser resolvidos com a mudança demográfica que está ocorrendo, em que temos cada vez menos alunos chegando. Mas, em outra parte, precisamos, sim, valorizar a carreira de professor, valorizar não só a remuneração, mas as condições de trabalho, e precisamos também aqui utilizar cada vez mais as tecnologias a nosso favor. Então, eu acho que é uma combinação de novas tecnologias em sala de aula com a valorização da carreira do professor, eu acho que a gente mitiga, ao menos, esse problema. E essa grande evasão muito preocupante no ensino médio, que isso vem estrangulando demais a capacidade e o aprendizado da nossa mão de obra para aumentar a produtividade do Brasil. Como é que nós vamos resolver a questão de produtividade e educação? Vou entrar já na produtividade, mas vamos primeiro para a evasão. A evasão eu acho que tem dois componentes, né? Primeiro, tem um componente da atratividade do ensino médio para uma parcela dos nossos jovens, das nossas jovens, né? Não é atrativo para eles. Por que não é atrativo? Porque o que essas pessoas almejam não é o que encontra no ensino médio, né? Então, a gente tem um ensino médio em que, né, boa parte das pessoas que entram no ensino médio vão aprender competências, conhecimentos que não vão ser úteis para o mercado de trabalho, para a trajetória laboral dessas pessoas. O mercado de trabalho mudou, o mundo está mudando, e ainda as nossas escolas, com o que se está ensinando, não está muito conectado com certas trajetórias laborais. E para essas pessoas não é interessante. Então, eu acho que tem um lado, sim, de tornar o ensino médio atrativo, tornar mais conectado com o mundo do trabalho. A gente ainda não tem essa conexão. Começou esse esforço com a reforma do ensino médio, mas não foi adiante. Então, essa desconexão precisa ser endereçada. E parte disso é aumentar o ensino profissionalizante, os cursos técnicos, como que você... Exatamente. A reforma do ensino médio de 2017, 2018, não me lembro agora, a ideia era exatamente tornar a trajetória técnica profissional como a trajetória do ensino médio regular. E uma parcela desses jovens que já quisessem ingressar, como de fato acontece, a grande maioria já ingressa no mercado de trabalho durante e após o ensino médio, poderiam ter tempo para se dedicar a aprender habilidades e competências para essa trajetória. O que acontece é que até então o modelo era, você fazia o ensino médio regular, para além disso, fazia o ensino técnico profissional. Você era duplamente custoso para quem já queria ter competência para o mercado de trabalho. A gente tentou fazer isso no ensino médio, mas com a reforma, mas não implementamos bem. Eu acho que a gente precisa implementar bem essa reforma, não desistir dessa ideia de tornar o ensino médio voltado para a competência e habilidades da trajetória laboral que as pessoas queiram fazer. Então, esse é um ponto. Mas Luiz Felipe, tem um outro ponto da evasão, que é o fato de ainda uma parcela grande de nossos jovens serem, nas estatísticas, classificados como nem estuda, nem trabalha. Quase que metade desses nenéns, né, são mulheres e uma boa parcela porque engravidam, porque... Então, esse é outro aspecto da gravidez precoce que eu acho que também precisa ser endereçado e que explica, né, em parte, a evasão. E temos alguma política exitosa ou exemplar nessa área? Eu, particularmente, não conheço, mas o Brasil é cheio de experiências disso, né? Tendo uma dessas, tem toda a razão. É olhar qual dessas estão melhor, digamos, atacando esse problema, ver exatamente quais são os mecanismos que estão em operação ali e ver se pode torná-la em larga escala. Né? Isso sim. Agora, queria voltar para a produtividade. Pode ser?
Vamos lá. Como é que eu vejo produtividade? Por exemplo, eu acho que a produtividade tem 3 aspectos. Tem a produtividade do trabalhador, tem a produtividade do posto de trabalho e tem o que eu chamo da produtividade do casamento do trabalhador com o posto de trabalho. Então, eu organizo assim meu raciocínio em produtividade nesses 3 aspectos. Produtividade do trabalhador é a habilidade do trabalhador. Então, eu estou trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, eu vou trabalhar em alguma outra empresa, eu mudo de posto de trabalho, mas eu carrego comigo as minhas habilidades que podem ser úteis e produtivas lá. Então, essa é a produtividade do trabalhador. Obviamente, está associado com formação, educação, treinamento, seja educação formal, seja treinamento local de trabalho, mas isso é habilidade que eu carrego comigo. A produtividade do posto de trabalho é a produtividade do local de trabalho. Tem a ver com a tecnologia que é utilizada, com o gerenciamento, com a organização, com a interação entre as pessoas. Então, imagine o seguinte, a pessoa, você trabalhando em um dado lugar, tem uma dada produtividade, uma outra pessoa vem trabalhar nesse mesmo lugar e tem o mesmo desempenho, né? Então, isso tem a ver com tecnologia, com a adoção de tecnologia e com o gerenciamento. E o terceiro é exatamente saber combinar aquela pessoa com aquela qualidade de competências com a qualidade do posto de trabalho. Então, produtividade do trabalhador é o nosso sistema educacional, o que a gente está falando. A gente precisa melhorar esse nosso sistema. Inclusive a produtividade do próprio sistema de educação. Sim. Né? Produtividade do posto de trabalho, adoção de tecnologia, ambiente de negócios. Né? Como é que uma empresa vai investir em novas tecnologias se não tem um trabalhador qualificado, se não tem um ambiente propício para investimento, se não tem alguma segurança jurídica para que esse investimento, depois de um tempo, vai gerar os frutos para ela. Então, isso tem a ver com a adoção de tecnologia com o ambiente geral de negócios. E a combinação de que trabalhador vai para que ocupação, esse mercado, digamos, de intermediação entre empresas e trabalhadores, é o mercado de trabalho funcionar bem, ser um mercado de trabalho bem regulado, fluido, que garanta uma proteção ao trabalhador, mas, ao mesmo tempo, garanta a capacidade de adaptação, de inovações de tecnologia e de transição de postos de trabalho, de trabalhadores, né, que garanta os ganhos de produtividade. Então, essa é a agenda de produtividade do Brasil, a meu ver. Agora, tem um grande problema nessa combinação, que são as nossas leis trabalhistas, leis laborais, porque o Brasil tem quase metade da sua força de trabalho na informalidade. A informalidade é a pior coisa para treinamento, para transferência de tecnologia, para investimento. E parte disso é uma CLT absolutamente desconectada da realidade do mundo que nós vivemos hoje. O que nós podemos fazer para ter amanhã uma legislação adequada à realidade do emprego do século XXI no Brasil, para não ter mais que ter essa legislação getulista que ainda perdura hoje no país? Pois é, esse de fato é um problema, é uma CLT analógica no mundo digital. E você tem razão, desde quando a gente tem dados sobre informalidade no mercado de trabalho, historicamente, desde meados dos anos 70, início dos anos 80, quando tem as pesquisas nacionais por amostragem de domicílio do IBGE, as PNADs, o mercado de trabalho brasileiro sempre foi grosseiramente isso, metade da força de trabalho informal, sem carteira de trabalho. Quer dizer, então tem de fato alguma coisa aí que esse nosso arcabouço institucional da regulação trabalhista não está adaptada à nossa realidade, né? O ápice de formalidade do mercado de trabalho brasileiro foi agora, recentemente, 2014, 2015, com 50 e poucos, quase 60% da força de trabalho formalizada. Então, imagine, tem alguma coisa de fato muito estranha, né? Além da informalidade, além da CLT colocar um alto custo para as firmas contratarem, pagar. Então, só esse alto custo de imposto já é uma razão por existir a informalidade. O outro aspecto é a insegurança jurídica da Justiça do Trabalho.
Então, isso também deixa as empresas, ou mesmo, né, os trabalhadores, né, de uma maneira, deixa essa relação bastante conflituosa e com bastante insegurança entre eles. Então, eu acho que isso também prejudica o bom funcionamento do mercado de trabalho. Então, a agenda da melhoria da regulação trabalhista no Brasil continua de pé. Alia a isso as mudanças tecnológicas. Uhum. Eu acho que uma das grandes nossas dificuldades hoje é porque toda a nossa proteção social nas relações de trabalho está focada na ocupação, na nossa estrutura ocupacional. Então, você tem uma carteira de trabalho, porque você está numa dada ocupação, se você tem a carteira de trabalho assinada numa CBO, num código de ocupação, isso te dá algumas garantias. A nossa estrutura sindical é apoiada por ocupação. Então, quando você tem inovações tecnológicas, a estrutura ocupacional é perturbada. Velhas ocupações morrem, novas ocupações nascem. Se você mantém uma regulação ocupacional rígida, esse processo de adaptação no mundo do trabalho, de incorporação de novas tecnologias, não é possível ocorrer ou ocorre de maneira deficiente. Então, isso, eu acho, dificulta o processo de transição entre ocupações e, inclusive, de proteção do trabalhador, porque a proteção fica sendo proteger a ocupação e não proteger o trabalhador. Aquele que, por razões tecnológicas, perde a vantagem de suas competências, porque a tecnologia que ele sabia usar não usa mais, em qualquer lugar do mundo em que as políticas são feitas planejadamente, essas pessoas são treinadas para fazer a transição ocupacional. Aqui a gente se aferra a querer proteger a ocupação para não perder o emprego. E isso prejudica incorporar tecnologias e ganhos de produtividade. E pior, o espírito corporativista, né? Nós vimos vários juízes na Justiça Trabalhista desrespeitarem a reforma trabalhista que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, ainda você tem um espírito, né, uma justiça que acha que sabe melhor do que o trabalhador o que é bom para ele, né? E então interfere ainda mais no jogo, criando essa rigidez e essa insegurança jurídica, que é o passivo trabalhista, que é um pesadelo para as empresas do Brasil. Pois é, esse que é o problema, cria bastante insegurança. E como toda insegurança, as pessoas seguram investimentos, seguram inovações, porque ninguém quer correr riscos que não saibam quais são, né? Agora, nesse meio caótico, surgem atalhos, né? Começam a surgir as MEIs, começam a surgir pequenas empresas, e é um jeito da pejotização, ou seja, transformar em pessoa jurídica, e aí você tem uma relação menos turbulenta e menos judicializada, né? Agora, o problema é que isso vem criando uma outra bomba relógio, que é na Previdência, né, André? Nós vemos a questão das MEIs agora, o problema que está criando na Previdência, uma contribuição pequena para um ganho gigantesco, está agravando um problema que hoje se tornou crítico no Brasil, né? Perfeito. Então, são aquelas situações que a gente vai criando uma soluçãozinha, tem uma distorção para resolver aquela distorção, cria uma outra distorçãozinha, e quando a gente vê, fica esses puxadinhos todos saindo e acaba sobrando o problema em algum lugar. No caso da MEI com a Previdência, é um exemplo clássico. Veja, a ideia da MEI foi uma maneira nossa, digamos assim, tupiniquim, de adaptar à nossa CLT uma relação de trabalho de alguma maneira formal. Tem um grupo de pessoas, trabalhadores informais e que, né, não são contratados com carteira ou coisa assim. Se cria, então, essa figura do MEI que, por um lado, resolve, em parte, a formalização dessas pessoas. Mas, claro, toda vez que a gente cria uma clivagem, uma cunha fiscal, se a empresa contrata uma pessoa, né, com carteira assinada e tem um custo adicional para contratá-la por impostos, contribuições, etc. E se contratar como MEI, mesmo sendo ilegal, né, e paga menos, ela corre esse risco e faz. Voltamos à questão de reformas fiscais, de reformas de tributárias, etc. Toda vez que nós criarmos esses tipos de distorções, vai criar oportunidades
para esses jogos de informalidade. O ideal, Felipe, seria ter condições isonômicas, né? E alíquotas horizontais para tudo. Naturalmente, se para uma empresa os custos e os benefícios para os trabalhadores de ser MEI ou ser com carteira forem iguais, não existiria isso. O que acontece na prática hoje é que se foi muita gente para o MEI, se formaliza, contribui muito pouco para a Previdência e, dadas as regras de Previdência para ter benefício lá na frente, não se casa atuarialmente os valores dos benefícios com os valores de contribuição. Temos uma bomba relógio aqui pela frente, precisamos endereçar. Agora, André, se o próximo presidente da República pedisse o seu conselho, o que poderia fazer para melhorar esse arcabouço legal da questão trabalhista? O que você sugeriria ao presidente? Eu acho que tem duas coisas importantes para aprimorar nossas relações de trabalho aqui dentro da agenda da reforma trabalhista de 2017. Primeiro, botar a reforma para funcionar, né? Mas tem o aspecto de aprofundar o papel do legislado, do negociado sobre o legislado. Eu acho que esse é o norte importante. Agora, a gente está num mundo de transformações tecnológicas, de mudança. E negociado sobre o legislado, a gente precisa ter, então, boas regras de jogo para o negociado. E uma parte que não se atacou na reforma foi a parte da representação trabalhista e da reforma sindical. Eu atacaria isso também para dar condições propícias para quem quiser negociar bem e ter poder de barganha em negociação, ter a capacidade de se organizar e negociar. Então, a gente precisa as partes estarem organizadas e poderem se organizar livremente para isso. Nós mantivemos uma organização sindical ainda nos moldes lá antigos de quando a CLT, né, foi, enfim, criada. Criada lá pelo Getúlio Vargas, né? Agora, esse é um ponto interessante. O que mudou no papel do sindicalismo no mundo? Ou seja, na Europa, principalmente, como é que o sindicalismo continuou a ter uma certa relevância para o trabalhador? O que ele tem que fazer para se adaptar aos novos tempos? Pois é, eles tiveram dificuldades no mundo inteiro, né? Mas, por exemplo, na Europa tem uma discussão muito interessante, né? Que é a discussão em geral, que eles chamam do job security, né? Na verdade, a agenda do sindicato era a agenda, né, de não proteger o emprego, mas proteger o trabalhador. E a exigência sempre, a cada vez mais deles, era com essas mudanças de paradigma tecnológico, em que agora, né, cada vez mais difícil ter aquele emprego que você começa jovem na empresa, fica a vida inteira e sai. Hoje as transições são muito mais comuns e, dado o envelhecimento populacional no mundo, essas transições vão se alongar mais e as pessoas vão trabalhar mais tempo com isso. Então, permitir maior flexibilidade nisso, mas com segurança ao trabalhador. O que quer dizer com segurança? Que ele, ao fazer essa transição, tenha a sua qualificação, tenha a sua capacidade de poder transitar com alguma, digamos assim, um colchão amortecedor de renda para isso. Então, é isso que chama o job security. E também eles negociam cada vez mais a maior autonomia do trabalhador, da trabalhadora, sobre suas atividades, que as novas tecnologias permitem. Então, as pessoas trabalham em casa, hora fora. Então, é a capacidade de ter mais autonomia e controle sobre suas atividades. Então, os sindicatos acabam trabalhando mais nesse combo da satisfação do trabalhador, da trabalhadora. E na questão social, se o presidente perguntasse a você assim, o que nós temos de fazer nesse arcabouço para melhorar a mensuração de política pública e oferecer essa porta de saída aos programas sociais para que eles se tornem mais eficazes? Primeiro, organizar todas essas informações, já tem bastante, que, diga-se de passagem, em relação ao Bolsa Família, ao Ministério da Saúde, já tem bastante informações. É saber usá-las bem, organizar bem um cadastro único, né? Ter
Isso dá um excelente diagnóstico ali, no momento, né, de tudo isso. E fazer a política de portas de saída, né, para aquelas famílias com condições de autonomia, dar a oportunidade para elas alcançarem essa autonomia. Conectar as políticas sociais que existem todos para esse objetivo primordial de tirar as pessoas de suas condições de vulnerabilidade para sempre. Eu acho que esse é o foco e nós já temos condições de fazer isso. Um dos mecanismos mais interessantes implementados recentemente foi na Índia, com o programa de digitalização, o famoso Aadhaar, né? Ajudou a digitalizar os programas, a combater fraudes e a criar critérios, inclusive, de transparência e mensuração muito importante. Você considera a digitalização algo vital para melhorarmos a qualidade dos programas, critérios de mensuração e combater corrupção e fraude? De fato, é muito importante a digitalização, né? Mas, obviamente, eu sempre fico preocupado quando você digitalizar, facilitar, diminui o custo, digamos assim, de você fazer o cadastro, acompanhar tudo isso, mas eu sempre fico um pouco o pé atrás com isso, quando isso facilita, diminui o custo do gestor e da gestora e começa a querer aumentar muito mais, obter mais informações, ter mais controle sobre isso. Então, a gente tem que ter um cuidado que essa redução de custo seja levado à ponta, seja levado ao beneficiário, ao cidadão, à cidadã, e não que torne, ao contrário, mais custoso para a pessoa ter que ser mais vezes, ter que dar mais informações, Então, mas, obviamente, a digitalização facilita, dá um ganho de produtividade muito grande para toda a gestão do sistema. Mas, como tudo, tem que ter raciocínio. Que tipo de informações nós vamos querer ter, para que servem as informações, que decisões são importantes serem tomadas. Então, para essas decisões, que informações devemos ter? Então, isso envolve não só digitalização, mas envolve capacitação e capacidade de discernimento por parte dos gestores públicos. E na educação, o que nós temos de fazer para avançar? O Brasil deveria adotar, por exemplo, como critério, os exames internacionais, como o PISA. O que nós devemos fazer para ter um balizamento capaz de fazer com que esse dinheiro gasto na educação se transforme, na verdade, na melhoria da qualidade do aprendizado do aluno? A gente já tem bastante desses exames, né? Tem o SAEB, tem a Prova Brasil, a gente faz o PISA, etc. Eu acho que o que a gente precisa é usar melhor essas informações. Então, por exemplo, no caso do PISA, a gente já tem como é que está a evolução da educação brasileira, o aprendizado dos nossos jovens de 15 anos, etc. Agora, fica com isso, fica por isso. Então, a gente não usa isso para, a partir daí, desenhar políticas voltadas para a educação. Eu acho que a gente precisa dar esse passo agora. Tem várias questões que, obviamente, podem ser melhoradas com mais informações, né? Os estados, com suas redes, têm suas provas regulares que são usadas. A gente tem a Prova Brasil do Ministério, tem aqui o SAEB, enfim. Então, a gente tem umas coisas meio espalhadas, assim, que isso pode dar uma arrumada nisso tudo. Mas eu acho que o que a gente ainda faz pouco é usar bem essas informações, sistematizá-las bem, para desenhar políticas e serem bem acompanhadas. Vou dar um exemplo de um exercício que a gente fez há algum tempo para convencer as pessoas, né, e os governos de como você pode usar esse tipo de informação. Se você olhar o nosso PISA, né, que são os jovens de 15 anos que fazem a nossa prova, vamos pegar o PISA linguagem, mas matemática também é parecido. A gente entrou em 2003, acho que foi o 2001 ou 2003, acho, o nosso primeiro PISA, e fomos a cada 3 anos fazendo, 2003, 2006, 2009, 2012, né, 2015, fomos fazendo a cada 3 anos. De 2003 a 2012, Felipe, a gente foi aumentando a média do nosso PISA. Começamos lá atrás, sempre lá atrás, entre todos os países, muito baixo mesmo, mas fomos melhorando, né? Como os outros países também, muitos deles foram melhorando, então a gente sempre... Não melhorou o suficiente para ficar lá na frente, né? Mas a gente foi melhorando. Mas chegou lá para 2012, 2013, praticamente estagnou. Ficou parado.
aumentou muito pouco. O que aconteceu? Aí a gente foi olhar o seguinte: ao mesmo tempo em que essas notas foram melhorando em média, os nossos alunos de 15 anos, as gerações subsequentes aos alunos de 15 anos, foram melhorando o fluxo escolar. Mais alunos de 14, 15 anos faziam a prova na série correta. Não é que ainda resolvemos todo o problema de defasagem, mas se reduziu bastante o problema de defasagem escolar. E a gente sabe que defasagem afeta aprendizado. Então, se a gente vai corrigindo a defasagem, isso vai melhorando o aprendizado. Então, toda a melhoria de 2003 a 2012 no Brasil, quase toda, é explicada por melhoria da defasagem escolar, diminuição da defasagem escolar. Uma vez você tem todo um coorte de alunos e alunas na idade correta, o efeito defasagem não vai existir mais. Quer dizer, parte da nota ruim era essa defasagem? Era essa defasagem. Melhorou-se essa defasagem, melhorou a nota do PISA. A partir daí, não tem mais segredo. Não é melhorar só fluxo, é melhorar aprendizado dentro de sala de aula. E é isso que a gente não tem feito em grande escala aqui no Brasil. Melhorar o aprendizado dentro de sala de aula. Agora, uma coisa curiosa que está acontecendo agora é o crescimento do ensino tempo integral. André, você que é um estudioso desse assunto, como isso está impactando a melhoria da qualidade do ensino? A escola tempo integral realmente está tendo um impacto muito importante nessa melhoria da qualidade do ensino? Veja, tem várias experiências negativas e positivas no Brasil, por isso está aumentando muito, é isso mesmo, tem, principalmente no ensino médio, já tem, agora não sei os números de cabeça, mas uma boa parcela de escolas de ensino médio, quase a metade, 40%, não quero dar um número errado aqui para o pessoal, mas já tem uma razão significativa, uma proporção significativa de escolas que já tem ensino médio tempo integral. As experiências bem-sucedidas são aquelas experiências que o tempo geral é bem usado. Então não adianta também ser integral e você ficar preenchendo por atividades vazias. Então você precisa estar bem. Então, nessas experiências, sim, melhora. Agora, o bom do tempo integral não é só dar mais matemática, dar mais português, é você dar mais atividades em geral, esportes, artes, uma série de atividades que desenvolvam competências, né, para além de competências de matemática, português, mas também dá competências e habilidades em dimensões socioemocionais, uma série de outros, né, aspectos que são importantes. Eu acho que a educação integral é importante para isso. E a gente sabe que habilidades socioemocionais são importantes para o mercado de trabalho, para a trajetória de vida bem-sucedida das pessoas. Então, para matemática, para português, eu acho que a gente tem que dar bem o tempo que a gente já está dando. Podemos aumentar um pouquinho? Podemos, e de fato aumentamos pela nova regra, né? Mas é usar bem esse tempo, ser produtivo nisso também, ser produtivo no ensino. André, uma questão que hoje me parece crucial são essas experiências positivas nos estados. Ou seja, você é favorável à descentralização cada vez maior de políticas públicas, principalmente políticas sociais, para lidar com essas realidades diferentes do Brasil? Sim, eu acho que a nossa experiência de descentralização, a gente tem bons motivos para querê-la, né? Agora, de novo, tem nuances, né? Então, no caso de políticas sociais, como no caso de educação, a regulação é centralizada, o que eu acho importante. A distribuição de recursos também, em parte, é centralizada, o que eu acho que é importante porque a gente pode e deve, em muitas situações, querer transferência de recursos entre localidades, né? Mas por que a administração local ia fazer a política no local é importante? Porque é ali que está o contato direto
com a população beneficiária e ali sabe imediatamente as necessidades e responder a mudanças muito rapidamente. Agora, por que tem nuances? Claro que para poder fazer isso localmente, o poder local, o governo local, tem que ter um mínimo de capacidade de fazer isso. E do jeito que a gente recortou o nosso território em municípios, digamos assim, a gente tem municípios que não têm capacidade. Foram municípios que não foram criados por uma razão administrativa, foi muito mais por causa de distribuição de recursos, né? E aí não tem condições, por exemplo, de gerir bem um sistema educacional. Então, esse que ficou o dilema. Eu sempre defendia, por exemplo, então por que não explora melhor os consórcios municipais? Né? Mas ainda está muito amarrado isso dos consórcios, né? Porque pode ser municípios, né, que pode... tem um município que tem uma escola técnica, então ela usa mais recursos para a escola técnica, tem um outro que pode ficar, sei lá, com Fundamental 2, então permitir essa troca de recursos entre eles e eles se especializarem, né? Então, eu sou a favor da descentralização, mas eu acho que no nosso caso a gente precisa corrigir essas situações. As parcerias público-privadas são cada vez mais importantes, não só no levantamento de dados, mas na execução de política pública, né? A saúde pública é um caso exemplar que, como funcionou bem, né? A educação também começa a ter um ganho maior, né, dessa parceria público-privada na ponta, né? Como você vê essa conscientização da sociedade civil participando da implementação de políticas públicas via concessão ou parceria público-privada? Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que isso traz, primeiro traz vibração, né? Traz interação, traz aprendizado, traz novas ideias, enfim, e isso sempre é bom. Parceria público-privada, no caso dos modelos das charter schools nos Estados Unidos ou em muitos países, eu acho que pode ser, em muitas situações aqui no Brasil, uma ideia muito boa. Nós estamos começando com algumas experiências disso. Veja que isso não quer dizer privatizar a educação. A educação é pública e todos têm direito e gratuita para a pessoa que vai. Mas a gestão, a provisão do serviço não precisa ser 100% de funcionários públicos. Né? Pode ser, como na Holanda, como em várias outras situações, em vários outros países, em que ela pode ser provida privadamente, mas é um bem público. E isso pode ter ganhos, como em muitos exemplos que tem nos Estados Unidos, na Holanda, de melhor aprendizado. Agora, André, uma das frustrações de todos nós que gostamos de políticas públicas é ver experiências exitosas de políticas públicas locais, mas que nós não conseguimos escalar. Então, você tem um purpurri de boas iniciativas, mas aquilo não vira uma política capaz de escalar. Por que nós temos esse grande entrave em escalar os bons exemplos de políticas públicas no Brasil, principalmente na área social? Pois é, Felipe, essa pergunta eu acho que eu queria fazer para você, na verdade, né? É uma pergunta, eu acho que a razão deve estar na ciência política, na economia política, eu não sei. Eu acho que deve ter um lado de disseminar informação. Eu acho que... Mas essa é a parte fácil. A gente pode fazer isso, e o debate público está aqui para isso, né? Para a gente disseminar isso. Agora, por que as pessoas não copiam, não imitam? Não sei, acho que deve ser por razões de questões políticas, eleitorais, etc. Mas, de fato, é frustrante para a gente ver, né, que tem bastante experiências que podem ser replicadas e que por alguma razão aqui e ali não são replicadas. Algumas funcionaram com muito sucesso. O ICMS educacional começou lá no Ceará, né, com uma coisa que replicou hoje, acho que tem 17, 18 estados utilizando o ICMS educacional. Então existem algumas políticas que são replicáveis, mas são muito poucas, né, comparando ao tamanho dos desafios do país, né? André, um outro ponto importante é essa agenda da sustentabilidade no Brasil. O Brasil tem um enorme potencial de se tornar essa grande economia verde. E isso vai exigir mais programas educacionais locais, mais programas sociais para áreas específicas. Vocês estão estudando alguma coisa na Fundação Getúlio Vargas nesse sentido de olhar esses
polos de vocação do país e que tipo de política pública vai precisar para que se desenvolva essas regiões? Eu particularmente não, mas sim, a Fundação Getúlio Vargas tem alguns grupos e alguns centros que estão pensando nisso. Tem a questão toda do Amazonas, tem a questão dos recursos renováveis, né, das grandes mudanças, das mudanças climáticas, né. Tem o próprio centro do nosso querido amigo Roberto Rodrigues, que tem essa preocupação de dizer, olha, a gente pode aumentar a produtividade do agro sem precisar devastar mais terras ou abrir mais terras. Com o que já tem, você consegue já produzir bastante para o Brasil e exportar. Então, e essa é uma vantagem comparativa que o país tem, que é imenso. E uma coisa importante, já que você mencionou nisso, Luiz Felipe, que eu acho que a gente, às vezes, não dá muita ênfase, é a incorporação de novas tecnologias no agro. Então, aquela ideia antiga que a gente tinha de que o agro é retrógrado, a indústria que é o avançado do futuro, não, o nosso agro é bastante avançado, né? E a incorporação de tecnologias naquilo que a gente já tem, abundância de recursos naturais e vantagem comparativa, isso eu acho que é um canal aí que a gente tem para dar um grande salto de crescimento fabuloso. Agora, André, voltando ao tema da educação, que você é um grande estudioso, é provado que uma das coisas que mudou muito a qualidade da educação em vários países foi o salto na atratividade da carreira do professor, né? Isso cada vez mais é provado como algo fundamental na educação. Ainda mais com a introdução da tecnologia, vai ser ainda mais importante o papel do professor na sala de aula para poder usar a tecnologia de uma maneira importante. Você vê ou já estudou alguma iniciativa exitosa nessa fase de nesse estudo de formação de professores no Brasil? Aqui no Brasil, não muito, que eu tenha conhecimento, tá? Mas umas coisas que a gente sabe em geral em mercado de trabalho, que obviamente a atratividade de carreira tem a ver com tanto o aspecto de remuneração, então o salário relativo para essa carreira ser relativamente melhor que outros salários, mas também as condições e o ambiente de trabalho. E a gente peca nesses dois, principalmente nas condições de ambiente de trabalho, né? Eu acho que a gente pode melhorar muito isso, as condições das escolas, o tempo, o número de alunos, quantas turmas dá, tudo isso é importante, né? Em relação a salário, onde pega é o seguinte, porque para a gente poder pagar bem né, e em termos e atrair as pessoas que gostariam de ser professores, seriam as mais talentosas para isso, né? A gente teria que pagar um salário em relação ao salário médio da economia maior do que a gente já paga. Só que, por outro lado, fazer isso isonomicamente para todos não cabe nos orçamentos dos municípios do Estado. É aí que paga. A questão previdenciária, de novo. Então, nós vamos ter que fazer essa reforma da Previdência de qualquer jeito. Não dá mais para escapar, né? E talvez pensar por alguma diferenciação de salário, de alguma maneira, né? Então, aí você consegue permitir, né, a reter aqueles mais ou aquelas mais produtivas, poder encaminhar aquelas menos produtivas para algumas outras áreas cuja aquela produtividade seja condizente para aquela remuneração. Enfim, tem um RH aí para ser trabalhado, né? Uma política de recursos humanos para ser otimizada aí. E falando em política de recursos humanos, né, provavelmente o deputado Pedro Paulo está tentando colocar em votação, parece que agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, também é favorável à reforma administrativa, que tem tudo a ver com isso, né, com a valorização do bom servidor público, com mensuração de desempenho e, evidentemente, com ganhos diferenciados. Você acha que tem alguma chance dessa reforma prosseguir nesse governo? Ou seja, a não ser que ela fosse uma iniciativa unicamente do parlamento, que ele fosse uma questão de orgulho para o parlamento, né? Pois é, porque esses são os tipos de políticas que as pessoas que são diretamente afetadas, principalmente se sentem negativamente afetadas,
essas pessoas, elas sabem quem são. E elas são vocais, elas podem se proteger. E nada ilegítimo disso. Né? Mas os benefícios são difusos. E as sociedades, as pessoas não se mobilizam por esses benefícios difusos. Então, reforma previdenciária, reforma administrativa, né? São reformas muito difíceis de serem coordenadas, porque, digamos assim, as perdas são pontuais, as pessoas sabem que são, e os ganhos são difusos. Então, para coordenar que a soma desses ganhos é maior do que essas perdas, convencer as pessoas disso e fazer mecanismos de compensação aos perdedores é uma engenharia política que você deve saber mais do que eu, a dificuldade que é isso. André, você que é um grande estudioso dessas políticas sociais no Brasil, o que nós podemos dizer que aprendemos bem e o que nós podemos dizer que nós ainda temos muito a aprender para melhorar a eficiência do gasto em políticas públicas, principalmente na área social? Eu acho que a gente tem exemplos que a gente pode se orgulhar muito. Se você pensar bem, Luiz Felipe, da Constituição de 88 para cá, nós universalizamos o acesso à educação básica, nós montamos o sistema de saúde, o SUS, e nós montamos o sistema de proteção social de transferência de renda. Não é pouca coisa. Né? Em 30 anos, e isso fazendo com democracia. Isso eu acho que é um motivo de orgulho muito grande para todos nós. Então, fizemos bem isso. Então, o acesso foi bem feito. Né? Podia ter sido melhor? Sempre pode. Mas o fato é que universalizamos essas políticas. O que é que a gente não faz bem? Essas políticas são ineficientemente feitas. Então, nós fizemos isso a um custo fiscal muito grande, a um desenho institucional com regras, leis, programas, projetos, que ficam um cipoal. Então, isso precisa ser arrumado. Eu acho que é isso que a gente ainda não acertou fazer. Né? Tanto fazer mesmo do ponto de vista de desenho, de concepção, quanto, o mais importante, de acordo político, de um grande diálogo com democracia para desenhar essas novas instituições que tomaram que sejam instituições mais conduzivas ao crescimento econômico, de modo conduzir ao crescimento econômico que eu falo, o desenho seja tal que não desestimule ganhos de produtividade, ao contrário, seja consistente a ganho de produtividade. Em resumo, acertamos na quantidade e erramos na qualidade. Esse é um bom ponto para sumarizar tudo. André, muito obrigado pela sua participação aqui na Entrevista com o Dávila. Foi um grande prazer em recebê-lo. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.